Uma boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em Charcas. Para mim é uma grande bênção estar com vocês para lhes saudar e pedir a Deus as suas bênçãos sobre cada um de vocês. E as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos permita entender o seu programa correspondente a este último dia. E nos abra as Escrituras e nos ensine todas estas coisas proféticas que devem acontecer neste tempo final. E nos preparem para sermos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta ocasião, temos como tema o mistério da trombeta que soa no último dia. Quero ler passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 ao 11, onde o apóstolo São João nos diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entender o mistério da trombeta que soa no último dia, desta grande voz de trombeta que soa neste último dia. Pode se sentar, por gentileza. Nosso amado Senhor Jesus Cristo também nos falou desta grande voz de trombeta em diferentes passagens e nos disse em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão aos seus escolhidos. Temos novamente aqui a promessa da trombeta final, ou grande voz de trombeta para soar no último dia. E agora, em Apocalipse, aonde nós lemos, diz que esta voz, como de trombeta, disse a João: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando aos seus filhos, falando à sua igreja neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora, todos queremos escutar esta grande voz de trombeta no dia do Senhor, no último dia. Agora, qual é o último dia? Conforme ao que Deus disse através de São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, aonde diz que não podemos ignorar isto, que ele aqui diz, vamos ler, diz: Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também no Salmo 90, versículo 4, o profeta Moisés nos diz o mesmo. Agora, quando a Escritura fala de um dia diante do Senhor, ou do dia do Senhor, isto significa para os seres humanos 1 milênio, ou seja, 1000 anos. E agora, os últimos dias dos quais a Escritura nos fala, representam ou significam 3000 anos, os quais começaram nos dias de Jesus Cristo, quando ele tinha de 4 a 7 anos de idade, e ainda estamos vivendo nos últimos dias, porque os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Encontramos que o próprio apóstolo São Pedro também nos falou em sua primeira carta, e versículos, capítulo 1,
e versículos 18 ao 20, onde diz: sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes de vossos pais, não com coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós, os últimos tempos, os quais o Cordeiro de Deus foi manifestado, o qual tirou o pecado do mundo na cruz do Calvário. Vejam vocês, estava destinado desde antes da fundação do mundo, para ser manifestado aqui na terra, em carne humana, e morrer na cruz do Calvário. Mas para que tempo estava prometido que seria manifestado? Para os últimos tempos, ou últimos dias. Nos últimos dias, ou os últimos tempos, que são os últimos dias, viria o Messias, o Cristo, e morreria na cruz do Calvário, e tiraria assim o pecado do mundo. E quando uma pessoa escutou a pregação do Evangelho e crê em Jesus Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue do Cordeiro, o que acontece? Vem o Espírito de Cristo à pessoa, entra na pessoa e assim a pessoa nasce no reino de Deus. É operado na pessoa o novo nascimento. E assim, como uma pessoa para nascer em uma família precisou nascer nessa família, então encontramos que uma pessoa para pertencer à família de Deus, ao reino de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa nascer na igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é realizado através de crer em Cristo como nosso Salvador e receber o seu Espírito Santo. Isto é um novo nascimento para a pessoa, da qual Cristo falou a Nicodemos, no capítulo 13, São João, e versículo 1 em diante. Agora, vendo este mistério do novo nascimento, aonde também a pessoa, ao nascer de novo, recebe um espírito teofânico, um espírito da sexta dimensão, e no último dia receberá o corpo físico e eterno e glorioso, e será a pessoa assim, a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno, físico, e com um corpo teofânico, também eterno, da sexta dimensão. E assim viveremos por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo em um corpo jovenzinho que representará por toda a eternidade, de 18 a 21 anos. Agora, estas pessoas que receberão essa bênção têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E quando Cristo foi destinado por Deus, desde antes da fundação do mundo, para morrer, ali também, no livro da vida do Cordeiro, foram colocados os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo. E é por isso que Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Vejam vocês agora, Cristo falando de suas ovelhas. Ele disse que teria outras ovelhas que não eram do redil hebraico. São João capítulo 10, versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. E coloco a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, não são do redil hebraico. São, consequentemente, gentios. A estas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam como Cristo disse que as suas ovelhas ouvirão sua voz. E agora Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E
não tem estado mais aqui na terra, desde que ele se foi. Não tem estado em um corpo, em seu corpo de carne que ele teve, o qual, depois de 3 dias, ressuscitou e ascendeu ao céu. E agora, como Cristo então estaria na terra, falando das suas ovelhas, e as suas ovelhas escutando a sua voz? Seria Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através de seus mensageiros, de era em era. E para isso, temos o diagrama da Igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, e de seus anjos mensageiros, de era em era. E foi através de cada anjo mensageiro que Jesus Cristo se manifestou em Espírito Santo e falou às suas ovelhas, falou aos seus filhos. Eles escutaram sua voz na era em que lhes tocou viver e foram colocados no redil do Senhor, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nasceram de novo os filhos e filhas de Deus, onde seriam colocados de era em era. E agora, o primeiro anjo mensageiro foi São Paulo, no qual Jesus Cristo esteve em Espírito Santo, falando ao seu povo e chamando e juntando as suas ovelhas entre os gentios, na Ásia Menor. E encontramos que São Paulo dizia: não vivo eu, vive Cristo em mim. Agora vejam vocês como Cristo em Espírito Santo manifestar em São Paulo, esteve chamando e juntando suas ovelhas da primeira era da igreja gentia. Jesus Cristo em Espírito Santo esteve velado e revelado em e através de São Paulo, realizando a obra correspondente à primeira era da igreja gentia. E assim, foi sucessivamente enviando cada mensageiro em cada era, através do qual se velou e se revelou através deste anjo mensageiro em cada era, e através deste anjo mensageiro ele falou às suas ovelhas, as chamou, e elas escutaram sua voz, e foram juntadas, foram reunidas no redil do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim aconteceu de era em era, durante essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E para o último dia, chegará a era da pedra angular, a era do amor divino, onde Jesus Cristo estará também manifestado e estará falando às suas ovelhas, e as estará chamando, as estará juntando no redil do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, neste último dia. E agora, através de quem Jesus Cristo estará falando neste último dia? Com essa grande voz de trombeta ou trombeta final? Ele estará falando no último dia através de um homem, através de um profeta, o profeta mensageiro para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. Através desse mensageiro é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando a trombeta que soa no último dia. Essa grande voz de trombeta ou trombeta final, que também aparece em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde diz da seguinte maneira. Quero ler essa passagem que diz assim: depois disso olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Agora vejam como esta voz, como de trombeta, que é a voz de Cristo, promete nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, se subirmos aonde Ele está. Diz: sobe aqui. Aonde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular. E o que Ele estará fazendo? Jesus Cristo em Espírito Santo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve aqui, na era da pedra angular, depois das que aconteceram nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora através de quem estará nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve? Através de quem Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta, ou seja, com essa mensagem do Evangelho do Reino, e com essa mensagem estará nos revelando todas as coisas que devem acontecer neste último dia, conforme as profecias bíblicas. E agora, vejamos quem é este mensageiro que estará no último dia
sendo o instrumento de Cristo, para Cristo, através deste mensageiro, estar nos falando com essa grande voz de trombeta e estar nos chamando e juntando em seu corpo místico de crentes, em seu redil, na era da pedra angular e na dispensação do reino. Ele prometeu nos dar a conhecer essas coisas que devem acontecer em breve, e através do mensageiro que ele tiver para este tempo, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Vejamos quem é este profeta mensageiro. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: "E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve." Quem é o enviado de Jesus Cristo? Para, através deste enviado, através deste profeta mensageiro, nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Este é o anjo do Senhor Jesus Cristo. O profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino. Este é um profeta dispensacional, com a mensagem dispensacional, com a mensagem do evangelho do reino, para a sétima dispensação, que é a última dispensação, para a dispensação do reino. É por isso que Cristo, através de seu anjo mensageiro, vem com essa grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do evangelho do reino, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo também confirma que ele enviou o seu anjo, quando ele diz: "Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas." A quem Jesus disse que enviou? Ao seu anjo mensageiro. É através de seu anjo mensageiro que no último dia os escolhidos de Deus estariam escutando a trombeta que soa no dia último. Agora viram como tudo é simples? Tudo é simples. Assim como Cristo falou através de cada profeta mensageiro de cada era da igreja gentia. E esta voz foi a trombeta de cada era, porque a trombeta é a voz de Cristo. Agora, para o último dia, para a era da pedra angular, Cristo fala com uma grande voz de trombeta, ou seja, que fala com a mensagem dispensacional, com a mensagem do evangelho do reino, nos fala todas estas coisas que devem acontecer em breve, e nos revela assim estes mistérios proféticos correspondentes a este último dia. Quantos de vocês sabiam que os últimos dias eram o quinto, o sexto e o sétimo milênio? Mas não sabiam, mas já o sabem. Por quê? Porque a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, está soando neste tempo final, porque estamos no último dia. Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já estamos no sétimo milênio, que é o último dia. E, consequentemente, estamos no primeiro século do sétimo milênio, ou seja, estamos no século 21, que é o primeiro século do sétimo milênio. E isso é assim, se nós pegarmos as coisas conforme o calendário de Deus. Mas veja você, se nós ficarmos usando o calendário dos seres humanos, o qual está atrasado, pois faltam apenas 3 anos para chegar o sétimo milênio e, consequentemente, chegar o século 21. Sendo assim, vejam vocês aonde nos encontramos neste tempo no qual nós estamos vivendo. Nos encontramos no tempo da voz de Jesus Cristo falando aos seus filhos, às suas ovelhas, com essa grande voz de trombeta, com essa mensagem no Evangelho do Reino, através de seu anjo mensageiro. E nós nos encontramos vivendo neste planeta Terra para quê? Para estarmos escutando a trombeta que soa no último dia, a voz de Cristo. Para estar escutando a voz de Cristo, que é esta trombeta final, essa grande voz de trombeta que soa neste tempo final, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Agora temos visto o mistério da trombeta que soa no último dia.
é a voz de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, nos dando a mensagem do Evangelho, do Reino. E com essa mensagem nos revelando todos esses mistérios, todas essas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Agora, vejam vocês como temos visto e compreendido o que são os últimos dias, quinto, sexto e sétimo milênio. E destes 3 últimos dias, destes 3 últimos milênios, qual é? O último milênio? O último dia? O sétimo milênio. Este é o dia do Senhor. Este é o dia de Jeová. Este é o sétimo milênio, no qual nós já estamos vivendo. Se pegarmos o calendário que os seres humanos têm e acrescentarmos este calendário, os anos de atraso que ele tem. Agora, terá se atrasado o calendário de Deus? O dos seres humanos está atrasado, mas o calendário de Deus estará atrasado? Eu penso que não. E vocês? Quem poderia atrasar o calendário a Deus? Ninguém. Sendo assim, se não está atrasado o calendário de Deus, pois já estamos no último dia, no sétimo milênio, no dia do Senhor, aonde a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, tem que estar soando. Tem que estar soando e tem que estar dando a sua mensagem do Evangelho do Reino e tem que estar dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E isso tem que ser feito através de um ser humano, através de um profeta, porque o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele seus segredos aos seus servos os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E agora, vejam também Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, onde o profeta Moisés disse: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E por que diz que o escutemos a ele, a esse profeta? Vejamos, para vermos por quê. No versículo 18 deste mesmo capítulo 15 de Deuteronômio diz: profeta lhes levantarei de meio de teus irmãos como tu, ou seja, um profeta como Moisés, e colocarei as minhas palavras em sua boca. Que Deus coloca na boca deste profeta suas palavras. E o que este homem falará? Diz, ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. O que ele estará falando será a palavra de Deus. A voz de Jesus Cristo estará sendo escutada através deste profeta. Vejam quando apareceu cada profeta no Antigo Testamento. Ali estava a voz de Deus falando ao povo hebreu. Isto encontramos em Zacarias, capítulo 7, e versículos 11 ao 12, onde diz, falando sobre o povo hebreu, o qual não quis escutar a voz de Deus, diz, mas eles não quiseram escutar, antes deram as costas e taparam os seus ouvidos para não ouvirem. Colocaram os seus corações como diamante para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviava por seu Espírito através dos profetas precedentes. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos exércitos. Agora, através de quem? Deus enviava a sua palavra através do seu Espírito Santo, através de quem? Dos profetas de Deus. E quando não quiseram escutar aqueles profetas, estavam não querendo escutar a quem? A Deus. Sendo assim, vejam vocês o mistério da voz de Deus falando ao seu povo, sempre através de um homem, através de um profeta. Vejam também em Hebreus capítulo 1, versículos 1 em diante, onde diz, São Paulo,
Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, através de quem Deus falou aos pais, ao povo hebreu, através dos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Por quem? Por Jesus Cristo, pelo Filho. E quando diz que nos falou, diz, nesses últimos dias. Está falando nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos, aproximadamente, porque os últimos dias haviam começado quando Cristo já estava pregando. E agora, diz, a quem constituiu, herdeiro de tudo, e por quem assim também fez o universo. Agora podemos ver como Deus falou e aonde Deus colocou sua palavra. Falou através dos profetas, aonde colocou sua palavra na boca daqueles profetas. Por isso os profetas de Deus são a boca de Deus para o tempo em que Deus os envia. E eles proclamam a mensagem que Deus colocou em suas bocas. E o que é das pessoas que não lhes interessa escutar a voz de Deus através dos profetas? Diz... Mas qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Ou seja, que é uma responsabilidade de toda pessoa escutar a voz de Deus no tempo em que lhe toca viver. E essa voz de Deus é escutada através do profeta mensageiro que Deus envia para o tempo correspondente. O profeta Moisés disse a ele ouvir. Não é um assunto de dizer, mas é que a minha religião não ensina essas coisas. Assim pensaram as pessoas do tempo de Noé. E vejam vocês o que aconteceu a eles. O Senhor Jesus Cristo disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Que comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. E dizem, não conheceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O que não conheceram? Não conheceram a voz de Deus, não conheceram o profeta de Deus e, consequentemente, não receberam a mensagem de Deus. Houveram religiões naquele tempo, houveram grandes líderes religiosos também, mas vejam vocês, não quiseram escutar a voz de Deus através do profeta Noé. E o profeta Noé era um profeta dispensacional. Vejam como aquela geração que não quis escutar a voz de Deus através daquele profeta chamado Noé pereceu quando o dilúvio veio. E agora, vejam vocês como Deus, através do profeta Zacarias, diz que o povo hebreu não quis escutar a voz de Deus através dos profetas que Deus lhes enviou, e veio grande ira da parte de Deus contra o povo hebreu. E agora vejam vocês como diz, qualquer um que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Ou seja, que é responsável diante de Deus por esta palavra que foi falada para este tempo. E se não a recebeu, tem graves problemas diante de Deus. No livro dos Atos, capítulo 3, versículos 18 ao 23, nos diz, e qualquer um que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu o eliminarei do povo. Fica eliminado do povo de Deus e, consequentemente, não tem herança em meio ao povo de Deus. Perde o direito à vida eterna. Agora, vejam vocês que isso é mais sério daquilo que nós podemos imaginar. E agora, vendo que para cada era e para cada dispensação, Deus enviou um profeta, onde ele colocou sua palavra, o qual falou tudo o que Deus lhe ordenou que falasse. Vejamos o tempo em que nós vivemos e vejamos o que Deus estará
falando neste tempo, e vejamos através de quem ele estará falando essas coisas. Diz que através de seu anjo mensageiro é que todas estas coisas serão dadas a conhecer. Por quê? Porque neste anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, estará a palavra de Jesus Cristo colocada na boca deste profeta mensageiro e no coração deste profeta mensageiro. E aí estará o Espírito Santo, Jesus Cristo, em Espírito Santo, velado e revelado, falando ao seu povo, à sua igreja, através deste profeta mensageiro. Chegamos ao tempo em que todas estas coisas seriam dadas a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus, através da voz de Jesus Cristo, dessa trombeta que soa no último dia. E chegamos ao tempo em que o mistério desta trombeta que soa no último dia foi aberto. E estamos no tempo em que essa trombeta, que é a voz de Cristo, está soando, está nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve e nos revelando assim todos esses mistérios proféticos correspondentes a este último dia. E através dessa mensagem do Evangelho do Reino, a Igreja de Jesus Cristo lhe é revelado o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, para obter assim a fé, a revelação, para sermos transformados, raptados neste último dia e ir à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Vimos o que é essa trombeta que soa no último dia. É a mesma trombeta da qual São Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, onde ele nos ensina que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de comando, ou seja, aclamação, que é uma voz de comando, um alarido, e com o que mais? Com trombeta de Deus também. E com o que mais? Vamos ver. Como São Paulo nos diz, estas coisas aqui. Diz, porque o mesmo Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber ao Senhor nos ares, e estaremos assim sempre com o Senhor. Agora podemos ver a promessa da vinda de Cristo com a voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. É a mesma trombeta que soa no último dia. Esta trombeta de Deus, ou grande voz de trombeta, que no último dia estará nos falando e nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, é a voz de Cristo nos dando a sua mensagem do Evangelho do Reino através de seu anjo mensageiro. E no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, estar escutando a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, através do anjo do Senhor Jesus Cristo, isso é estar escutando a trombeta que soa no último dia e nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, ou seja, neste sétimo milênio, que começou, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem. E agora, essa mesma trombeta é a trombeta final da qual São Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 50 ao 54. Essa é a trombeta final que antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Vejamos aqui, como é que São Paulo nos diz com relação a essa trombeta que soa, diz:
Vamos ler desde o versículo 49 de 1 Coríntios, capítulo 15. Diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Ou seja, que assim como nós trouxemos o corpo mortal e corruptível e um espírito, na permissiva vontade de Deus, um espírito do mundo, também traremos um espírito teofânico do céu, da sexta dimensão, e um corpo glorificado. E seremos assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estaremos em corpos jovenzinhos, que estará representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos. Essa é a grande bênção que Cristo tem para todos os seus escolhidos, para todas as suas ovelhas que escutaram a sua voz na era em que lhes tocou viver. Escutaram a voz de Cristo através do mensageiro de cada era. E agora, continuamos lendo o que São Paulo nos diz. Segue dizendo: mas eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Vem, isso é um mistério. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Esse todos os quais ele fala é com relação aos membros da Igreja de Senhor Jesus Cristo, que tem seus nomes escritos no da vida do Cordeiro. Estes são os que creram em Cristo como seu Salvador, receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram na Igreja do Senhor Jesus Cristo, entraram ao reino de Deus com vida eterna. E agora, estes são os que têm a promessa de serem transformados, se estiverem vivos, e se morreram, têm a promessa de serem ressuscitados em corpos eternos e glorificados, para viverem por toda a eternidade neste corpo eterno, e assim estar com Jesus Cristo, reinando em seu reino por 1000 anos, e então por toda a eternidade. Segue dizendo: em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a final trombeta, porque a trombeta será tocada. Vocês têm aqui, novamente, essa trombeta que soa no último dia. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vem uma transformação para os nossos corpos mortais, para obter assim um corpo imortal, incorruptível e eterno. Para viver com Cristo como reis e sacerdotes por toda a eternidade. Diz: porque é necessário que isso que é corruptível se vista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vista da imortalidade. E quando isso que é corruptível tem se vestido da incorrupção, e isso que é mortal tem se vestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorvida é a morte em vitória. Ou seja, que daí em diante já não haverá mais morte para os escolhidos de Deus, porque já estaremos vivendo com o corpo eterno. E assim é como nós estaremos no glorioso reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo, reinando como reis e sacerdotes com Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora vejam que antes da ressurreição soa essa trombeta final. E essa trombeta soa no dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 a 11. E o dia do Senhor, que é o 7º milênio, é o último dia. E vejam como Jesus Cristo falou também do último dia, em São João capítulo 6, versículo 40, quando disse: e esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que ressuscitará aos crentes nele que morreram, os seus corpos físicos morreram, disse que será para o último dia. E a trombeta final que soa no último dia, vejam vocês, é a voz de Jesus Cristo.
no último dia, dando à sua igreja a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E depois que tenha sido dada a mensagem da trombeta final, grande voz de trombeta, a mensagem do evangelho do reino, e tenham sido chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, todas as ovelhas de Jesus Cristo, então virá a ressurreição de todo o restante do corpo místico de Cristo que partiu, que está no paraíso, que seus corpos físicos morreram, e então aparecerão os santos que estarão vivendo neste tempo. Aparecerão aos escolhidos de Deus deste tempo, aparecerão na era da pedra angular, com o corpo eterno, ou seja, aparecerá a nós, e quando nós os vermos, nós seremos transformados, e obteremos assim nosso corpo eterno também. Agora vejam que tudo isso é para o último dia. A trombeta final é para o último dia, a voz de Cristo ressuscitando, ou para ressuscitar os mortos em Cristo, é para o último dia. E a voz de Cristo chamando e juntando seus escolhidos, é para o último dia também. A voz de Cristo através de seu anjo mensageiro. No soar dessa trombeta do último dia, vejam vocês, é o que antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que estamos vivos. Portanto, nenhuma pessoa poderá ser transformada sem primeiro escutar essa trombeta que soa no último dia, ou seja, sem que escute essa grande voz de trombeta, que é o Evangelho do Reino, sendo pregado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, este anjo ungido pelo Espírito Santo, Cristo velado e revelado, em seu anjo mensageiro, estará nos falando com essa grande voz de trombeta e estará nos revelando todas essas coisas que devem acontecer em breve. Temos visto o mistério da trombeta que soa no último dia e chama e junta a todos os escolhidos de Deus. E assim como cada trombeta de cada era da igreja gentia, que foi a voz de Cristo, em cada era, encontramos que soou através do mensageiro de cada era. Cristo falou através do mensageiro de cada era, na era correspondente a qual o enviou, e no território correspondente onde se cumpriu essa primeira era. Então ele fala aos seus escolhidos no último dia. Aonde? No território que é correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino. Ao território correspondente ao último dia, que é a América Latina e o Caribe. Cristo falou através de seus anjos mensageiros, na Europa, através de São Paulo, na França, através de Irineu, e então falou através de Martim, por Columba, por Lutero e por Wesley, e também estavam ali na Europa, e então falou na América do Norte, através do reverendo William Marion Branham, que foi o mensageiro da sétima era da igreja gentia e o precursor da segunda vinda de Cristo. E, neste último dia, Jesus Cristo em Espírito Santo falaria através de seu anjo mensageiro. Aonde? Na América Latina e no Caribe, que é o território que faltava do Ocidente, ou seja, do Oeste, do continente americano, para Deus cumprir as promessas correspondentes ao último dia, porque já as promessas correspondentes à sétima era da igreja gentia, ele cumpriu na parte norte do continente americano, ou seja, na América do Norte. E agora, para cumprir as coisas que correspondem ao último dia e a era da pedra angular, que é a era oitava, e dispensação do reino, Jesus Cristo em Espírito Santo passa a América Latina e ao Caribe para nos falar com esta voz de trombeta e nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, em meio aos latino-americanos e caribenhos, e em meio à sua igreja gentia, e assim ser chamados juntados todos os escolhidos de Deus. Agora vejam o território onde essa promessa estaria se cumprindo. E isso era um mistério.
e que já foi aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Este mistério foi aberto na América Latina e no Caribe para, com essa mensagem, revelando estes mistérios, serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. O mistério da trombeta que soa no último dia. E aonde estariam os escolhidos que escutariam essa trombeta? Onde estaria? Na América Latina e no Caribe. E aqui estamos, na América Latina e no Caribe, escutando a trombeta que soa no último dia. E já, o mistério da trombeta que soa no último dia já foi aberto para nós. Este mistério já não é um mistério, mas uma revelação. É a revelação da voz de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, nos dando a sua mensagem do Evangelho do Reino, e com essa mensagem, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer neste último dia. O mistério da trombeta que soa no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho da trombeta que soa no último dia. Que Deus continue nos falando com essa trombeta final, com essa grande voz de trombeta que está soando neste último dia. E o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas neste último dia, através dessa trombeta final, grande voz de trombeta, através de seu anjo mensageiro na América Latina e o Caribe. E que em breve todos sejamos transformados, adaptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando todos um dia, uma tarde, cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa tarde, dando graças a Jesus Cristo. Então estaremos em Mateuala às 6h30 da tarde, para ali estar falando sobre o tema. Falando sobre o tema, o mistério da segunda vinda de Cristo com os seus anjos no último dia. Bom, que Deus lhes continue abençoando, que Deus lhes guarde, e conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Deus lhes abençoe.